Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. Nós leremos no capítulo 15, o versículo de número 20. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, estas palavras, no versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. É a respeito da glória final de Cristo e seu povo no último dia. Bem, a última hora e o retorno do Salvador foi o nosso tema no domingo passado e nós iremos dar continuidade a este tema nesta manhã. Nós consideramos o final dos tempos, a aparição ou manifestação do anticristo, quem será, o como será, e aqueles eventos finais que antecedem a entrada do Senhor mais uma vez neste mundo. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, este retorno do Salvador e a ressurreição dos salvos e a glória final de Cristo e seu povo. Bem, nós partiremos deste versículo de número 20 para considerar outros textos na palavra de Deus que nos informam sobre esta verdade. Versículo de número 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esta é a grande declaração do apóstolo Paulo a respeito daquele dia quando o Senhor voltará. Ele aponta para trás a sua ressurreição e então ele fala sobre o seu retorno aqui nestas palavras. Bem, ele é chamado, Cristo Jesus é chamado aqui de as primícias do que dormem. Isso nos remete ao Antigo Testamento. Você se recorda? No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos, os primeiros molhos colhidos na plantação de trigo ou de qualquer outra fruto, semente. E estes primeiros frutos, ou primeiro molho, era trazido pelo sumo sacerdote no templo, era elevado, isto é, alçado ao Senhor e movido diante do Senhor como um símbolo de gratidão, como ação de graças ao Senhor, porque a colheita chegara. O Senhor abençoou, o Senhor permitiu que tudo correu bem, então a colheita será trazida para os celeiros, as primícias, os primeiros molhos. E Paulo, ele toma esta figura e ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. Quando aquelas primícias eram elevadas pelo sacerdote, então era o momento de ação de graças. Estava certo, estava seguro, os frutos seriam trazidos para dentro do celeiro, para a alegria do povo, para a manutenção do povo. E esta imagem, Paulo toma esta imagem lá do Antigo Testamento e ele nos diz o seguinte: porque Cristo ressuscitou e ascendeu ao céu, ele as primícias do que dorme, isto é, ele ressuscitou em seu corpo, então é garantido, é certeza de que ele voltará e com os seus anjos ceifará, assim por dizer, toda a sua igreja para os celeiros celestiais. Esta imagem, esta é a figura aqui diante de nós, um grande símbolo, um símbolo que traz ao povo de Deus motivo de imensa gratidão. Bem, tudo está pronto, nos diz o apóstolo Paulo. Assim nós podemos dar graças. Ele é inspirado e a analogia é bastante clara aqui, não é verdade? É muito interessante, não é verdade? Os grãos, os frutos trazidos, então o povo poderia descansar no Senhor, certeza. O Senhor Jesus Cristo é aquele da família do povo de Deus, o primeiro a ressuscitar em seu corpo, não em sua alma. E porque ele ressuscitou, todos aqueles milhões e milhões de homens e mulheres que partiram antes de nós, e se isso também acontecer conosco, que não estivermos vivos no retorno do Salvador, todos eles ressuscitarão em seus corpos, recebendo um novo corpo. Cristo primeiro, então a garantia de que o seu povo ressuscitará também. Bem, ele diz assim, primícia dos que dormem, e eu tenho certeza que você já sabe que dormir aqui não é referência à alma, mas sim ao corpo. A alma não dorme na morte. A alma está consciente. Ela sobe para a presença do Senhor, o seu povo, salvos para o paraíso de Cristo, e aqueles que rejeitaram o Salvador para um lugar de tormento e condenação, aguardando aquele dia de grande julgamento. Assim, os que dormem é uma referência clara ao corpo. É um eufemismo, não é? Porque o salvo não morrerá eternamente,
Assim é dito que ele está dormindo em seu corpo, isto é, e este é um símbolo apropriado. Por isso, os que dormem, ele ressuscitará no último dia. Bem, todas aquelas pessoas que creram em Cristo, que amaram o Salvador, que confiaram nele, que permaneceram nele até o fim, todos aqueles que vieram a Cristo, humilde em arrependimento e em fé, quando morrerem, os seus corpos perecerão, apodrecerão, mas porque os seus corpos serão ressuscitados um dia, os mesmos corpos que lhes foram dados na criação, no nascimento, então Paulo usa este termo dormir. Os que dormem, estes corpos despertarão, ressuscitarão dentre os mortos. No momento da morte física, para um crente, ele vai para o paraíso de Cristo. O Senhor prometeu àquele salteador na cruz, que confiou nele, creu nele, que naquele dia, naquele mesmo dia, ele estaria com o Senhor no paraíso, não dormindo, com o Senhor, consciente. Nós lemos da parábola do Senhor sobre Lázaro, consciente no céu, no seio de Abraão, um símbolo de um lugar onde o Pai está consciente, adorando a Deus. E nós lemos também sobre aquele homem rico, pecador, isto é, em um lugar de tormento, consciente, logo após partir. E esta é a ideia, queridos amigos. O servo de Cristo, salvo pela graça de Deus, deixa o seu corpo para trás por um tempo e parte para estar na presença do Senhor. E mesmo agora, aqui juntos, neste momento, o povo de Deus está tão consciente quanto nós, juntos na presença do Salvador, aguardando aquele dia, quando o Senhor voltará. Este é o último dia. Então seus corpos serão ressuscitados e unidos à alma, um novo corpo, o mesmo corpo, mas renovado, um corpo espiritual, assim por dizer. E se nós estivermos vivos aqui, nós não experimentaremos a morte, mas nos encontraremos com todo o povo de Deus nos ares e seremos todos transformados para permanecer com um novo corpo com o Senhor para sempre. Bem, neste momento, naquele lugar, naquele dia, naquele instante, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então, corpos ressuscitados. Isso tudo está aqui neste versículo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, bem, por Adão. Como em Adão a queda, nossos primeiros pais, e a morte se espalhou, a morte física e a morte espiritual, isto é, separação de Deus para toda a humanidade, o raciocínio é que por causa de Cristo, então, ressurreição e vida para o povo de Deus. Porque como a morte, assim como a morte veio por um homem, você entende isso, não é? Você sabe que Adão não foi apenas o primeiro homem criado por Deus, a primeira pessoa. Ele foi também o cabeça federal, o representante federal de toda a humanidade que descenderia dele. Ele não foi somente o primeiro homem, mas ele foi o cabeça federal de toda a humanidade. Assim, porque ele caiu, então nós caímos em Adão, e este é o significado, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele virou as costas para o Senhor e creu na mentira de Satanás, então todos morremos com ele. É por isso que a morte passou a todos os homens. Mas, queridos amigos, veja o raciocínio. Também a ressurreição dos mortos veio por um. O Senhor Jesus Cristo é este novo Adão. Ele é o cabeça, o representante federal de uma nova nação. E porque ele venceu o pecado, venceu a morte, honrou o Senhor mantendo toda a sua lei e ressuscitou dos mortos, então porque nós estamos nele e ele é o nosso cabeça, nós então ressuscitaremos dentre os mortos. Esta é a ideia, porque assim como a morte veio por um homem, todos estamos em Adão. Mas se agora nós estamos em Cristo também, a ressurreição dos mortos veio por um homem, isto é, por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Bem, cada ser humano traz em si esta natureza descaída de Adão. E está debaixo da maldição de Deus, que veio com a queda,
E Adão foi punido com a morte física, decomposição e morte espiritual, que foi a separação de Deus. Mas pela graça de Deus em Cristo Jesus nós temos esta promessa. Então o versículo de número 22 complementa: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos aqueles que nele creem. Que creem no Senhor Jesus. Isto é claro na palavra de Deus. Em Adão, há uma força aqui na expressão, porque assim como todos morrem em Adão, uma tradução mais precisa seriam, porque assim como todos permanecem morrendo em Adão, isto é, desde sua queda até o final dos tempos, ninguém jamais conseguiu reter a morte, vencer a morte, prolongar os seus dias. A morte tem vindo vitoriosa desde o início, porque em Adão, como em Adão, a morte persiste, a morte segue vitoriosa. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, vivificados tem um significado duplo aqui. Todos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação. E quem fará isso será o Senhor Jesus Cristo naquele dia. Assim também todos serão trazidos à vida, vivificados em Cristo e por Cristo. É claro, bem, isso se refere então a essas gerações sucessivas. O corpo morre, ele permanece morto, mesmo do crente, mas porque o crente não está mais em Adão, ele está em Cristo, então ele tem esta esperança e certeza de que o seu corpo ressuscitará. Mas observe o raciocínio aqui do apóstolo Paulo. Nós estamos em Adão, todos morremos. Assim aqueles que estão em Jesus serão vivificados. Versículo 22, então, porque assim como todos morrem em Adão, permanecem morrendo, assim também todos serão vivificados em Cristo. E estas palavras, elas são muito encorajadoras e são vitais para nós também, porque elas falam, queridos amigos, sobre ressurreição. O ensino da palavra de Deus não é reencarnação, é ressurreição. Mas deixe-me tocar em alguns versículos que provam, que mostram quão repetidamente a palavra de Deus ensina que naquele último dia será a ressurreição de todos. Abra comigo em João capítulo 6, versículo de número 39. Observe essas palavras do Senhor, João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Você percebe como ressurreição está sempre conectada ao último dia? O último dia se refere àquele último dia no calendário da história humana, o último dia deste mundo. Naquele dia final, o Senhor Jesus Cristo voltará, esse é o dia final, e será naquele dia que a ressurreição dos mortos acontecerá, o julgamento dos ímpios, a destruição deste mundo, não aniquilação, destruição, desmantelamento dele por fogo, e a reconstrução deste mundo junto com o céu, o novo céu e a nova terra. Tudo isso acontecerá simultaneamente naquele dia. Aquele dia é o ponto final. Eu me pergunto se você observou aqui neste texto de João, em sua leitura, quantas vezes esta verdade se repete sobre a ressurreição do povo de Deus, assim como ela é declarada por Paulo lá em nosso texto, no último dia. Veja o versículo 40 aqui em João 6, ainda: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, quando ele voltar. Os seus corpos serão ressurretos, e eles tomarão estes corpos no céu, transformados. Abra comigo, veja o versículo de número 23, novamente em nosso texto de 1 Coríntios agora. 1 Coríntios 15, 23. Observe o que ele diz então: mas cada um por sua ordem. Bem, há uma ordem de eventos descrita aqui naquele último dia. E aqui está: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você percebe?
Cristo o primeiro a ressurgir dentre os mortos, porque Ele é a nossa garantia, o nosso fiador, a nossa certeza. Ele foi à frente, abrindo o caminho para o céu. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nós cantamos isto, não? Esta é uma verdade eterna. Ele primeiro, há mais de 2000 anos atrás. Então, muito tempo depois, séculos depois, o seu povo ressuscitará. Ele sofreu a punição, ele experimentou em seu corpo, ele tomou um corpo, como Deus tomou um corpo para morrer. Ele morreu de fato, e ele venceu o poder da morte. A morte que vem reinando em todos os séculos, ele a venceu. E porque ele a venceu, sendo o primeiro, nós venceremos, isto é, ela não manterá o nosso corpo morto. Nós venceremos o poder da morte, porque a morte é o resultado do pecado. E porque Cristo pagou por nossos pecados, então nós temos essa promessa e certeza gloriosa naquele último dia, naquele dia final, ressurreto dentre os mortos, queridos irmãos. Cristo, aqueles que creram em Cristo, bilhões de pessoas na sua vinda. É difícil imaginar como será aquele dia grandioso. Todos aqueles homens e mulheres salvos que estão agora no paraíso de Cristo, voltando e nós subindo se estivermos aqui. Uma multidão incontável de pessoas sendo transformada nos ares para subirmos, para estar com o Senhor para sempre. Naquele momento, naquele último dia, esse é o ensino da palavra de Deus. O Senhor ressuscita, um longo período, então a reunião do seu povo eleito, então a ressurreição final. Não duas ressurreições, mas uma única ressurreição. Alguns irmãos dispensacionalistas, eles pensam que haverá várias ressurreições dentre os mortos. Mas isto não é bíblico, queridos. Uma única, simples, porém maravilhosa, poderosa ressurreição de todos os mortos é ensinado na palavra de Deus. De todo o povo de Deus em todas as épocas. E isso acontecerá na sua vinda. Bem, deixe-me ler mais alguns versículos que demonstram que há apenas uma única ressurreição, que acontecerá no último dia, quando Cristo retornar a este mundo. João capítulo 5, versículo de número 28, estas palavras do Senhor Jesus. Não vos maravilheis disto, é algo maravilhoso, não é, naquele último dia? Porque vem a hora, naquele dia, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Gostaria que você entendesse a imagem aqui. Observe o versículo 28. Vai vir um dia, uma hora, e naquele dia, naquela hora, os sepulcros se abrirão. E quem sairá dali? Todos. Uma só ressurreição. Os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não haverá um intervalo entre a ressurreição do povo de Deus, depois 3 anos e meio, ou 7 anos, ou 1000 anos, então a ressurreição de todos e o julgamento. Não, é uma só ressurreição no último dia, em duas direções. Pense sobre um Y, não é? Tem a base e duas curvas, não é? Esta é a ideia no versículo de número 29. Uma ressurreição, alguns para a eternidade, outros no mesmo dia para a condenação. Uma ressurreição de todos. Percebeu? Naquele dia está chegando a hora, um dia onde tudo isso irá acontecer. Assim é bastante claro o ensino da palavra de Deus. Queridos irmãos, este é o ensino, não se confunda aqui. Uma única ressurreição geral, e este dia é colocado no final dos tempos. É o fim, é o retorno do Salvador, é o final da ordem presente de todas as coisas. Veja Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Isso acontecerá em um dia, dentro de um dia, em uma ocasião. 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Marque esta pequena frase, o sinal do Filho do Homem, porque nós voltaremos a ela. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Isto aponta para um dia. Agora volte-se para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7
ao versículo de número 10. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Você se recorda das palavras do Senhor Jesus Cristo naquele livro histórico, livro de Atos? Ali estavam os discípulos no capítulo 2, fora de Jerusalém, vendo o Senhor subir fisicamente, ascender em uma nuvem, um registro histórico. O tempo todo a palavra de Deus está apontando para isso. Verão o Senhor Jesus Cristo desde o céu vir com os anjos no seu poder, assim como ele subiu, de uma maneira histórica, visível, real, ele voltará, ele subiu em um dia, ele retornará da mesma maneira, mas agora com poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14, do capítulo 4 agora. Perdão, 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, seus corpos, Deus os tornará a trazer com ele. Palavras tão belas, queridos. Tão belas. E aqui nós juntamos 2 Tessalonicenses com 1 Tessalonicenses. Você percebe? Repetidamente, o ensino da palavra de Deus é este, que todas as coisas acontecerão juntamente, simultaneamente, naquele ponto final, naquele último dia da história estabelecido pelo Senhor. E aqui em 1 Tessalonicenses 4,14, nós lemos sobre uma ocasião, um glorioso evento, não é? No final, a ressurreição. E este momento do retorno do Salvador é este dia. Bem, não somente para o povo de Deus, mas para todas as pessoas. O povo de Deus para a vida e aqueles que não obedecem o Evangelho para o julgamento eterno. Esse é o ensino da palavra de Deus, quando nós reunimos os textos aqui que falam sobre o retorno do Salvador. Assim, não se deixe confundir por um esquema incrível, incompreensível, de vários retornos, um retorno invisível, depois um retorno visível. A palavra de Deus ensina que todo olho verá, todo, não só dos crentes, mas aqueles que o crucificaram, em relação àqueles que não creem no Senhor. Todos verão. Mas deixe-me voltar imediatamente ao nosso texto lá em 1 Coríntios 15, versículo de número 24, agora. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Observe a conexão entre o versículo 23 e o 24. Ele está dizendo que virá um último dia, onde todas estas coisas acontecerão. Tudo isso tendo sido realizado, no versículo 24, nós lemos que ele agora entrega tudo que ele cumpriu e realizou ao Pai. Ele conclui todas as coisas. Este é o raciocínio. O final, aqui no versículo de número 24. Depois virá o fim, o final da era do pecado sobre a terra. O final deste mundo, como nós conhecemos, nós nunca mais conheceremos o mundo desta maneira. Com estes sinais tão comuns e típicos de decomposição, coisas morrendo. Qual é o maior sinal da criação senão morte? Folhas envelhecendo, rostos envelhecendo, tudo se decompondo. Este mundo não será mais assim, será o final do poder e da maldição, do pecado, de toda a rebelião contra Deus, de homens e mulheres que viram as costas para a verdade e a lei de Deus, de pessoas incrédulas. Será o final do império, o domínio da morte. O apóstolo segue dizendo que tudo isso acontecerá quando o Senhor voltar naquele dia, amigos. Oh, queridos amigos, eu não conseguiria nem começar a ilustrar e a mencionar isso, a descrever o dia do Senhor. Você sabe, você já leu os textos, nós temos tocado nisso tantas vezes. Como será aquele dia final? O que acontecerá naquele dia? Hoje é um dia. Imagine que nós estamos no último dia, como agora. O que acontecerá? O que haverá de diferente naquele dia? Qual a indicação que nós teremos de que é o último dia? E todas estas coisas estarão acontecendo agora, simultânea e imediatamente. Bem, é muito difícil dizer.
Você se recorda que nós lemos um minuto atrás sobre o sinal do Filho do Homem, um sinal mostrando que ele está entrando. Este sinal deve acontecer em um dia como este, e será um sinal não para o Senhor, mas para nós, que ele está voltando. Como será este sinal? Que sinal será este? Bem, eu penso, e lá em Zacarias me parece que ele descreve este sinal. Abra comigo em Zacarias capítulo 14, versículo de 6 a 7, antes de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. Observe com calma, é uma profecia, está falando sobre aquele último dia, é chamado de o dia do Senhor. Versículo 6, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Sabe qual é a ilustração aqui? Ele está dizendo que não haverá preciosa luz, o sol, nem espessa escuridão, a noite. Neste dia não haverá noite, nem luz, nem dia? Como assim? Ele segue dizendo, mas será um dia conhecido do Senhor. O Senhor sabe este dia perfeitamente. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. É isso que significa não haver dia nem noite. E será mais ou menos assim, talvez seja este o sinal. O sol está se pondo, e quando ele desce a linha do horizonte, nós sabemos que a noite imediatamente vai vir, não é? Mas veja o que ele está dizendo. O sol está se pondo, a luz está brilhando, o céu está se pondo, ele se põe e a luz continua como ao meio-dia. Mas já é noite, mas não há noite, mas não é mais dia. Esta é a ideia no versículo de número 7. No versículo de número 7 exatamente. Então será assim, deixa-me voltar ao texto, ler mais uma vez. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Talvez seja este o sinal. Coisa tremenda, que coisa incrível. É este o sinal, e nós saberemos, possivelmente, uma grande luz do céu. O sol não estará ali, ele se pôs. Não sei como isso será, queridos amigos, em um mundo, um globo como este, não é? Girando, mas a luz do Senhor manterá. Lembre-se de Gênesis, que a criação da luz antecede a criação do sol. Deus disse, haja luz, e só depois ele criou os luzeiros, o sol e a lua. Assim ele pode muito bem manter a luz quando não há lua e quando não há sol. Não é tremendo? Alguma coisa na criação, na natureza, nos mostrará e nos dirá, este é o dia. E haverá um senso de antecipação. É possível, e será óbvio, que será algo diferente de todos os dias que o ser humano já viveu na história. Algo gigantesco, extraordinário irá acontecer. Haverá um senso de antecipação em todas as pessoas que estão no mundo, em qualquer lugar. Eles sabem como que meio esperando, alguma coisa vai acontecer, algo diferente, tremendo. Isso não é normal. Um grande senso de antecipação. Algo momentoso está vindo, algo admirável, tremendo, a ponto de acontecer. Será que será alguma advertência do Senhor? Será que haverá alguma indicação destas coisas? Nós lemos na palavra de Deus sobre um som de trombeta, de grande trombeta. Embora isso seja simbólico, até certo ponto, este som que acontecerá será muito maior do que o som de uma trombeta. Talvez este dia, que não é dia nem noite, e um som muito grande chamando a atenção, porque a trombeta é para chamar a atenção das pessoas, não é? Este é o objetivo. Tudo está acontecendo de maneira que todo olho verá. Você já ouviu como se toca o hino nacional de um país como a Inglaterra? Antes de começar o hino, começa com a baqueta no tarol, não é? E todo mundo para e olha, e aí começa o hino, reverência. Esta ideia, um grande som, esta luz, este sinal, e todos olharão para o lugar de onde vem o som, porque todo olho verá o Senhor descendo sobre as nuvens. Será muito grande, será notável, soará. Nós lemos aqui sobre sons, coisas visíveis que irão capturar a atenção de todas as pessoas. Oh, meu querido amigo, pense sobre isso. Pense sobre o grande dia do Senhor.
O que é a vida neste mundo diante deste grande dia? Viver em meus pecados? Permanecer em casa na frieza espiritual quando o Senhor Jesus Cristo está voltando? Não servi-lo? Protelar um dia a mais e viver em meus pecados quando tudo isso acontecerá, num dia como esse, ser tomado de surpresa? Não conhecendo a Deus, nunca tendo buscado a salvação, me enganando a mim mesmo quando não há fé, nem vida na alma dentro de mim, apenas religião. Pense sobre isso, isso serve para nos advertir. Mas se nós somos salvos, para nos encorajar, um grande e admirável dia. Bem, nós sabemos que quando o Senhor Jesus aparecer, eu não sei explicar isso, todo olho verá, no Ocidente e no Oriente. Toda mente perceberá. Este é o significado de todo olho verá. E toda mente, todo olho perceberá e se voltará para contemplar o Salvador. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus declara isso. Será em um dia, este será o último dia, a vinda do Senhor em glória, não invisível, não oculto, com som de trombeta, com a voz do arcanjo, com sinal na natureza. Todos perceberão, o mundo inteiro, e o mundo incrédulo em terror, porque compreenderão que chegou o final, e tudo é verdade, e tudo acabou, e haverá então para muitas pessoas terror neste momento, não por verem coisas estranhas acontecendo, mas por saberem claramente que o fim chegou. E o Senhor que eles não quiseram crer, o Senhor que por misericórdia os poderia ter salvo, oh, que muitas pessoas sejam salvas ainda. Mas para estas pessoas que o rejeitaram, terror e pavor, e a compreensão de que ao final, e que aquelas coisas eram reais, e agora é só o julgamento, e um Deus santo deve ser encarado, e todo olho verá um grande poder e grande glória descendo do céu. E aquelas pessoas que saberão que estão condenadas, sob condenação, são aquelas pessoas descritas na Bíblia como que dizendo: montanhas caiam sobre nós, montes nos cubram, o terror de ver o Salvador vindo como juiz. Eles o desprezaram, eles o colocaram de lado, eles protelaram a sua palavra, eles pisaram sob o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, eles taparam a voz da consciência dia após dia após dia para seguir em frente em seus pecados. Eles criaram maneiras de enterrar a mente e dizer: não é para mim, eu não quero ouvir, eu não me afeto a isso. E então de repente o Salvador. Mas para aqueles que esperam em Cristo e antecipam a sua vinda, queridos amigos, haverá tamanha alegria em suas faces, tamanho gozo. Tudo não significará mais nada. Onde eles estiverem, a alegria tomará. O Senhor está voltando aqui e agora. Nós chegamos àquele dia maravilhoso e tremendo, gozo tremendo, profundo. E então nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. É maravilhoso, é tremenda esta verdade da palavra de Deus. Paulo se refere a isso aqui, neste versículo de número 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. Quando chegar o fim. O que ele está fazendo aqui é descrevendo a ordem das coisas, dos eventos e as coisas que acontecem. Agora observe algo importante entre este versículo 23 e o versículo de número 24. Veja o raciocínio: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, depois virá o fim. Você percebe? Esta palavra virá, ela não está no texto original, por isso que ela aparece em itálico. E ao colocar este itálico, isso traz confusão. Porque traz-se a ideia de que o Senhor virá, e aí depois de muito tempo, não é? 1000 anos, então vem o fim. Ele volta visível e traz o fim, o julgamento final. Essa é a ideia que traz quando você coloca esta palavra.
mas não está no grego, porque o grego ele traz ênfase, ele traz a ideia da seguinte maneira: cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois o fim. É uma ordem cronológica. Cristo, aqueles que estão com Ele, então o fim. Por quê? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, Ele conclui tudo o que Ele se determinou realizar, a ressurreição dos mortos, então é o fim. Ele entrega ao Pai a sua missão cumprida. Não haverá espaço de tempo, queridos irmãos. E então, o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, quando tiver entregado, bem, ele veio em uma missão, ser o salvador do seu povo. E Paulo passa a descrever então esta grandiosa transação que acontece aqui no versículo 24. Ele toma o poder de volta e ele entrega este ato de Cristo naquele momento. Entrega ao Pai todo o governo, todo o seu trabalho, todo o seu povo. Bem, isso não significa o final do reino de Cristo, porque Cristo ensinou repetidamente que o seu reino sobre o seu povo nunca acabaria, será eterno. Bem, o que então ele quer dizer com o retorno todas as coisas ao Pai? O que ele retorna ao Pai é o fruto da sua obra. A conclusão, a última parte da obra do Senhor Jesus Cristo, a última mesmo, é trazer ao final toda a oposição. É naquele dia, é depois destes eventos da ressurreição, então ele se assenta como juiz e ele julgará todas as pessoas, todos os anjos, e tendo concluído, trazendo toda a oposição abaixo, colocado todos debaixo do escabelo dos seus pés, então ele entrega todas as coisas ao Pai, à Trindade. E é isso que Paulo está dizendo aqui, o fruto da obra do Senhor, julgar. Então ele retorna à sua comissão. E ele cumpriu isso. Ele cumpriu de maneira específica, perfeita e completa tudo o que ele recebeu, assim por dizer, para realizar. Vir à terra, viver uma vida perfeita, morrer no lugar do seu povo, ressuscitar dentre os mortos, ordenar os últimos eventos finais, quando ele voltará, quando tudo é cumprido, todo o povo de Deus salvo, ressurreto. Então, acabada a oposição, ele entrega tudo ao Pai. Ele não se subordina ao Pai na eternidade, porque ele é eternamente igual ao Pai e ao Espírito Santo. Isso se refere à sua encarnação, à sua humanidade, à sua missão. E agora, tudo merge e tudo retorna à Trindade. É isso que Paulo se refere aqui, queridos irmãos. Quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém, versículo 25, que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Bem, isso se refere ao tempo presente e também ao final, quando ele entregará a sua missão cumprida. E esta imagem aqui é muito interessante, todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Vem do Salmo de número 110, está no versículo 1. Veja comigo, Salmo de número 110, versículo 1. É de lá que Paulo tira esta imagem dos inimigos do Senhor sob os seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Disse o Senhor, Pai, ao meu Senhor Jesus. Quem está falando aqui é Davi. Assenta-te à minha mão direita. Nos é dito que ele ressuscitou dos mortos e sentou-se à direita do Pai, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E é isso que ele está fazendo. Ele reina agora, o Senhor Jesus. Ele reina no coração do seu povo, em todas as igrejas que o amam e o temem, em cada coração. Então ele voltará. Ele está destruindo a obra do maligno, já o fez, e resgatando o seu povo, até que ponha todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Sabe o que é o escabelo?
é aquele pequeno banquinho, aquele pequeno degrau que os reis usavam. Eles assentavam no trono majestoso e alto, embaixo de seus pés um pequeno banquinho, e esculpido ali os rostos dos reis que eles derrotaram. Este é o escabelo, símbolo de humilhação, de poder, de domínio. E o Senhor está fazendo isso, e fará isso, quando Ele retornar naquele último dia. Bem, esse é o significado. Então, versículo de número 26 do nosso texto ainda, Paulo segue dizendo: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte. Este é o último inimigo a ser destruído. A morte que por séculos, milênios tem tragado a todos. A morte que engole crianças, bebês, anciãos, recém-casados, recém-formados, saudáveis, doentes. A morte que não tem piedade. A morte que nivela todas as pessoas, independente da sua formação ou contexto. A morte que, como um rei, um reino, tem dominado por todos os séculos, como um lutador de boxe, que nunca perdeu seu cinturão de vencedor. Ela própria, a morte, agora será derrotada e aniquilada. A morte que vem de dia, que vem de noite, que vem por vírus, por bala perdida, por enfermidade, por queda acidental, por assassinato, por guerra. A morte que vem agora, em todo lugar, em todo tempo, com sua tristeza, separação, angústia, ela que tem vencido, imperado. Então ela própria, por fim, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, será aniquilada. Por quê? Porque não haverá mais morte neste novo céu e nova terra. Porque Ele venceu este domínio. Ele é o campeão da nossa salvação. Ele a derrotou, vencendo-a, ressuscitando-a. E porque Ele venceu a morte, nós também venceremos, ressuscitando, porque Cristo ressuscitou. E neste novo céu, nesta nova terra, não haverá mais nem a possibilidade da morte entrar, porque não haverá mais pecado, nem o tentador, nem homens malignos, nem aquele velho corpo que luta contra a nova natureza. Será um novo corpo apropriado para o céu. A morte terá sido banida do universo de Deus, e será vida e será glória para sempre, sempre, sempre. E você trocaria tudo isso por alguns dias de pecado e prazer? Pelo seu colchão confortável, pelas glórias deste mundo, por títulos, uma boa carreira? Você trocaria tudo isso, querido amigo? Onde foi que nós perdemos a perspectiva, se nós perdemos? Será que em algum momento nós deixamos de lado estas verdades e fomos enganados pela carne, pelo mundo e Satanás? O Senhor retornando. Meus irmãos, considere estas coisas. Naquele momento, quando Cristo voltar, Cristo comandar, Ele ressuscitou e venceu a morte, e Ele tornou assim possível a ressurreição do seu povo. E a ressurreição diz para a morte, naquele dia: devolva estes bilhões de homens e mulheres que foram engolidos. Mas eles estão na terra, e os seus corpos estão espalhados, e muita gente foi queimada, e as cinzas espalhadas no oceano, e já está no estômago dos peixes, já se espalhou pelo mundo inteiro. Como serão ressuscitados esses corpos que estão em farelo, em partícula, em átomos, espalhados pelo vento e por toda parte? Bem, queridos amigos, naquele dia, quando o Senhor disser, e Ele comandar a ressurreição, e o túmulo se abrir, e o mar se abrir, e o Hades, assim por dizer, se abrir, então Ele comandará que a morte devolva, e todas aquelas partículas que Ele criou e uniu e formou se reunirão novamente no corpo de cada pessoa que recebeu a entrar neste mundo, transformado. Este é o comando do Senhor que trouxe a existência à vida. Ele fará. Não há nada impossível para aquele que criou os céus e a terra. Ele venceu a morte e o seu poder, o grande poder de Cristo, o direito que Ele adquiriu ao vencer a morte, ao morrer. Ele comandará, e a morte devolverá, e a própria morte será devorada como um inimigo que perdeu o seu poder. Estas palavras: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E bilhões de pessoas ressuscitarão com o seu novo corpo. Perceba a glória
perceba o poder, perceba a invencibilidade do Senhor Jesus Cristo Salvador e aquilo que Ele alcançou por nós em sua misericórdia, em sua missão neste mundo. Então Paulo declara estas palavras no versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, certamente. Isso aqui vem do Salmo de número 8. Ele está reverberando as palavras do Salmo de número 8. Veja o versículo de número 6 do Salmo de número 8. Essas declarações tomadas por Paulo mais uma vez aqui. Salmo 8, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Esse é um salmo sobre Cristo. Ele prediz a ressurreição final de Cristo, quando todas as coisas são colocadas debaixo dos pés do Salvador, quando ele cessa a oposição da incredulidade dos homens, quando ele traz ao julgamento todos aqueles que se levantam contra Deus. Então, este versículo 28, nós devemos correr para o final. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, isso se refere à Trindade, seja tudo em todos. O Filho se sujeitando ao Pai, mas não no sentido de que o Filho é inferior ao Pai, porque nós lemos aqui que tudo será sujeito a Deus, e aqui é a Trindade, e Ele é parte da Trindade. Nos é dito de muitas maneiras nas Escrituras que o Pai e o Filho são em todos os atributos iguais, igualmente Deus, igualmente gloriosos. Mas esta é a economia, assim por dizer, da salvação, a maneira como a Trindade Santa determinou que a nossa salvação seria realizada. Todas as coisas. Essa sujeição se refere então à entrega de sua tarefa, de sua missão à Trindade Santa. Você se recorda? Nós temos às vezes ilustrado isso aqui, Deus triuno na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que ali conversando na sua perfeição de unidade, o Filho é enviado nesta missão de resgatar o paraíso perdido, um povo para si. Então ele retorna vitorioso, como um campeão, como um vencedor que retorna ao seu lar, com seu espólio soberano, trazendo de volta ao reino a Trindade, todas as coisas. Bem, todas as coisas. Tornou-se um homem para pagar por nossos pecados, não de uma pessoa, de bilhões de pessoas. Levou sobre si mesmo a punição de cada uma dessas pessoas, uma punição cuja intensidade a mente humana não consegue medir. Da ira de Deus contra o pecado, levada por si, tomada por Cristo por nós. E então a ressurreição, o chamado à reunião do seu povo ao longo de todos os séculos, toda a igreja, cada crente em Jesus Cristo, naquele dia, visivelmente reunido ali, e a submissão de todos os poderes, o julgamento, possivelmente naquele dia a destruição e a reconstrução deste mundo, muito provavelmente o primeiro ato criativo da Trindade novamente, reconstruir o novo céu e a nova terra, tão melhor, e de alguma maneira que nós também não compreendemos, o céu onde está o trono de Deus e esta nova terra estarão unidas, porque nós lemos que o trono de Deus, de Cristo, estará com o seu povo, no meio do seu povo. E tudo isso diz esse texto, todas as coisas alcançadas e cumpridas. É isto que o Senhor entrega à Trindade, uma obra que nunca será repetida. Então a ressurreição. Bem, em um sentido, essa é a peça central de toda a obra de Cristo, a ressurreição dele dentre os mortos, porque a sua ressurreição marca o fim da morte, do poder das potestades de Satanás, porque, queridos amigos, nós não seremos salvos apenas em nossa alma, nós seremos salvos também em nosso corpo, e a ressurreição de Cristo marca isso, a salvação da alma e a ressurreição, a salvação
do corpo, os nossos corpos serão reconstituídos e glorificados. Então o plano de Deus será cumprido, o plano original de Deus, de criar um mundo, popular este mundo, e em tempo devido ter um mundo ocupado por pessoas com corpos perfeitos e gloriosos, andando em comunhão com Ele, conhecendo todo o seu poder, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Que privilégio, que graça incomparável. O que é a odisseia do ser humano neste mundo, senão o pecado? Ou seja, Jesus Cristo retornou e na sua ressurreição Ele estabeleceu, e tudo isso acontecerá. Queridos amigos, parece que o plano foi arrasado quando nós lemos na palavra de Deus. O pecado entrou, a miséria, a queda do ser humano, a destruição, tudo perdido. A raça humana deve ser julgada, deve ser condenada, banida, e o plano de Deus perdido. Mas não foi perdido. Não foi arrasado, porque Cristo redimiu, Cristo pagou, e a coroa deste plano de redenção é a sua ressurreição, que finalmente quebra o domínio da morte, agora vencida, banida, sem poder algum sobre o povo de Deus. Esse é o plano, esse é o esquema aqui diante de nós na narrativa do apóstolo Paulo. Este é o significado da história humana. É isso que se está se desdobrando agora, hoje, neste dia, ontem, amanhã, diante de nós. É isso que está acontecendo. Nós estamos dentro desta grande história, desta grande narrativa que se desdobra diante de nós. E nós vivemos em um período fascinante. É fascinante viver nesta geração e observar estas coisas acontecendo diante de nossos olhos. Realmente, queridos, o Senhor Jesus está às portas. Deixe-me perguntar, concluir aqui. Para o que você está vivendo? Para o que nós estamos vivendo? Quando estas coisas estão aí diante de nós, quando o Senhor está a ponto de entrar no tempo e no espaço, o chamado final, uma grande consumação, coisas tremendas, o início da era eterna. Querido amigo, se você, mesmo como um crente em Jesus Cristo, uma pessoa salva, se você está investindo demasiadamente nas coisas desta vida, a tua energia, a tua esperança, os teus recursos, em coisas que, embora legítimas, passageiras e terrenas, lembre-se que elas irão virar cinza, coisas temporais. Você serve a Cristo e as coisas que você faz para Ele permanecem, têm consequências eternas e serão estimadas e valorizadas para sempre. Lembre-se das palavras daquele missionário inglês enviado à China, C.T. Studd: somente uma vida e logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá.